Na madrugada de 20 de janeiro de 1996, a tranquila cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais, foi abruptamente lançada ao centro de um dos casos ufológicos mais enigmáticos e impactantes da história. O que começou como relatos de uma criatura estranha, andando agachada por um bairro periférico, logo se transformaria em uma operação militar secreta, veículos do exército, fechando ruas, bombeiros, encurralando regiões e um silêncio inexplicável imposto a todos os envolvidos. Mas o que realmente aconteceu naquela semana de janeiro? Por que o exército, a aeronáutica e autoridades civis agiram com tanto sigilo? E por que, até hoje, ninguém jamais ofereceu uma explicação convincente? Muitos chamam o caso de o Roswell brasileiro, mas alguns estudiosos acreditam que o incidente de Varginha foi ainda mais impactante, pois envolveu testemunhas oculares, interceptações militares, mortes suspeitas e até evidências físicas. E tudo isso aconteceu no coração do Brasil. O primeiro relato veio de 3 garotas, Liliane, Valquíria e Kátia Xavier, que por volta das 3 da tarde caminhavam por um terreno baldio do bairro Jardim Andere, quando viram algo absolutamente fora do comum. Descreveram uma criatura de cerca de 1,6 metro, pele marrom e viscosa, olhos vermelhos enormes, cabeça desproporcional e 3 protuberâncias na testa. Estava agachada, aparentemente assustada, e exalava um forte odor de amônia. Apavoradas, as jovens correram para casa e contaram à mãe, que imediatamente foi ao local. A criatura já não estava mais lá, mas o cheiro, segundo vários vizinhos, permanecia. Poucas horas depois, veículos do exército e dos bombeiros começaram a circular pelo bairro. Moradores relataram movimentações estranhas, soldados entrando e saindo de becos, ruas bloqueadas, ordens para que todos permanecessem dentro de casa. Alguns afirmam terem ouvido tiros, outros vozes em rádios militares mencionando elemento biológico. Não houve explicação oficial, nenhum alerta público, nenhuma nota da prefeitura, mas o silêncio falava mais alto. Nos dias seguintes, mais relatos surgiram. Um fazendeiro afirmou ter visto um objeto voador estranho cair no início da manhã, acompanhado de barulho metálico. Uma enfermeira do hospital regional relatou que médicos trataram uma entidade de origem desconhecida. O mais chocante veio de um policial militar chamado Marco Eli Xerezi. Segundo testemunhas, ele e outro PM teriam participado da captura da criatura naquela mesma tarde. Dias depois, Marco começou a se sentir mal. Desenvolveu uma infecção generalizada e morreu subitamente. O laudo oficial atribuiu a morte a uma bactéria, mas especialistas afirmam que a rapidez da infecção era incomum. A família de Marco sempre acreditou que ele foi contaminado durante o contato com a criatura. O caso começou a atrair atenção nacional. Ufólogos como Ubirajara Rodrigues e Vittorio Pacatini investigaram os eventos em campo, entrevistaram dezenas de testemunhas e coletaram provas. Segundo eles, a criatura foi levada para o hospital regional, depois transferida para o Hospital Humanitas, onde ficou isolada por 2 dias, sendo observada por uma equipe médica e, posteriormente, removida por militares. Os ufólogos ainda afirmam que uma segunda criatura foi capturada no dia seguinte e que uma terceira foi encontrada morta. Ao todo, segundo a investigação paralela, pelo menos 3 entidades foram envolvidas. Mas o que elas eram? E o que faziam em Varginha? Uma teoria diz que um objeto voador não identificado foi abatido por radares da aeronáutica na região de 3 Corações e que os seres sobreviventes caíram ou fugiram para as redondezas. Outra hipótese sugere que houve uma falha no sistema de propulsão de uma nave que sobrevoava o sul de Minas, causando o acidente. Há ainda quem acredite que se tratava de uma missão de reconhecimento por parte de seres que observam a Terra há séculos. Documentos obtidos por investigadores revelaram movimentações incomuns da ESA, Escola de Sargentos das Armas, e da Unicamp nos dias do incidente. Uma testemunha sob anonimato afirmou que um comboio militar levou algo embalado em caixas metálicas refrigeradas até Campinas. Lá teria passado por exames biomédicos e sido mantido em segredo
sob custódia de cientistas civis e militares. A aeronáutica negou o envolvimento. O exército alegou que os caminhões estavam em missão de rotina, mas as datas e rotas coincidem com os relatos. Anos depois, soldados que participaram da operação foram localizados. Alguns se recusaram a falar. Outros, mesmo sem detalhes, confirmaram algo incomum na missão de Varginha. Uma curiosidade: um dos soldados envolvidos acabou sendo transferido para fora do país poucos meses depois. Os ufólogos nunca conseguiram rastreá-lo novamente. As meninas que viram a criatura, hoje adultas, jamais mudaram seu depoimento. Valquíria chegou a relatar que, após o incidente, sofreu ameaças veladas. Disse que pessoas em carros pretos apareceram perto de sua casa. Pacatini, um dos investigadores, também abandonou a pesquisa após declarar que sua vida estava em risco. Ele sumiu por anos. Mais tarde, retornou e confirmou que havia sido pressionado por gente muito poderosa. Apesar da grande quantidade de evidências circunstanciais, o caso de Varginha nunca foi oficialmente reconhecido como incidente ufológico, mas ele não foi esquecido. Em 2022, o documentário Moment of Contact, do diretor americano James Fox, reacendeu o debate internacional. O filme trouxe novos testemunhos, documentos e vídeos e elevou o caso ao patamar de eventos como Roswell. Muitos dos envolvidos, inclusive ex-militares, voltaram a falar, ainda que com cuidado. E a pergunta persiste: o que realmente caiu em Varginha? O que os militares esconderam? E por que o governo brasileiro jamais esclareceu os fatos? Há quem diga que um acordo internacional foi firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, que os corpos ou sobreviventes do incidente foram entregues em troca de tecnologia. Essa teoria ganhou força com relatos de aviões americanos pousando em Campinas pouco depois do incidente. Os registros oficiais dessas aeronaves estão ausentes ou ocultos. Além disso, documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que órgãos como a NASA, CIA e FBI monitoraram o caso de perto. Mas por que tanto interesse por um evento regional? O mais perturbador é que o incidente de Varginha se encaixa em um padrão global de operações de acobertamento. Assim como Roswell, Rendlesham Forest ou o caso de Shag Harbor, há um roteiro que se repete. Testemunhas comuns relatam algo incomum. Forças militares agem rapidamente. A imprensa desacredita. E o silêncio se instala. Mas as perguntas continuam. Por que o exército agiu com tamanha rapidez em Varginha? Por que houve movimentação da ESA, da Unicamp, dos bombeiros e até da PM sem nenhum comunicado oficial? Por que os hospitais envolvidos recusaram entrevistas? Por que tantos dados desapareceram? E por que todos os que falaram foram desacreditados, ameaçados ou silenciados? Talvez porque o que foi encontrado em Varginha não era deste mundo. E talvez porque admiti-lo mudaria tudo. Nossa visão de nós mesmos, da história, da religião, da ciência. Porque se o caso for verdadeiro, então não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E eles já estão aqui, observando.